Eu quero falar hoje sobre duas coisas que são importantes na vida espiritual, que é pouco falada, pouco difundida, muitas vezes de forma errônea quando doutrinamos pessoas. Mas duas coisas são importantes sabermos na nossa vida, que nós temos que ter integridade e fidelidade diante de Deus. Duas coisas que são importantes, que muitas vezes são mal interpretadas, são mal geridas ou mal vividas mesmo. Eu quero mostrar para você aqui, pela palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, versículo 37, a palavra diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Outra tradução diz, é de procedência maligna. Então nós temos que entender que nós temos que ter o nosso sim, sim, não, não. A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, que homem de ânimo dobre e inconstante em seus caminhos não receberá de Deus coisa alguma. Ou seja, pessoa que é inconstante, que uma hora está falando sim, outra hora está falando não, uma hora ele é firme naquilo que está falando, outra hora já é mais flexível, mais complacente, mais coerente com aquele lado que não é muito bom. Quando Elias enfrenta os profetas de Baal e os de Acera, o que ele fala? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, a ele servir. Se é Baal, então segui-lo. Então, naquele desafio, Elias traz à tona o fato de que nós temos que escolher um lado. Nós temos que ter uma posição diante de Deus. Quando eu lembro de Apocalipse, quando Deus fala ali ao anjo da igreja, ele fala também, antes vocês tivessem escolhido um lado, frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o sim, sim e o não, não são duas coisas que estão aqui caracterizadas como importantes de uma escolha. Se eu escolher o sim, a Bíblia diz que aqueles que estavam na sua direita, ele disse, entrai para o gozo do teu Senhor. Mas aqueles que estavam na esquerda, ele mandou para o lago de fogo, mandou para o lado ruim. Então é importante fazermos as escolhas corretas, sermos coerentes e não divididos nas nossas decisões. E outro texto que eu quero trazer para você, que está em Josué, no capítulo 24 e versículo 14, diz assim a palavra: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então aqui está colocado que nós temos que ter uma decisão de servir a Deus com integridade e com fidelidade. O que Josué estava falando aqui ao povo? Duas coisas. Integridade tem a ver com o meu caráter, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com o verso que nós lemos anteriormente do sim, sim ou não, não, que está em Mateus capítulo 5, versículo 37. E no caso aqui, Josué está falando sobre a integridade, sobre a formação do caráter, sobre a personalidade, sobre aquilo que a pessoa é na sua essência, ou daquela pessoa a qual ela se transformou na medida do seu convívio social ou na medida daquilo que ela herdou por genética dos seus pais, ou aquilo que o transtornou. Muitas vezes, muitas pessoas são transtornadas no decurso da sua vida. Eu quero dizer aqui, a ordenança do Senhor, servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, Josué 24 e 14, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a palavra daquele homem de Deus, tem a ver com aquela palavra da mulher de Deus, tem a ver com a honradez com que ela vive, com o seu caráter, com a sua ética, com a sua integridade, e com fidelidade tem a ver com as coisas que eu faço, com a honradez também nos contratos, a honradez com o seu marido, com o seu cônjuge, com o seu casamento, a honradez com o seu patrão, você como empregado ou patrão, através
da sua administração em cima do seu empregado. Tem a ver com a ovelha, com aquela pessoa que é membro de uma igreja, com a sua fidelidade ao seu pastor, ou com aquele pastor que é fiel com a sua igreja. Tem a ver com o nosso comportamento com relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Tem a ver com um contexto grandíssimo, porque aqui Josué está dizendo: andai com integridade e com fidelidade. Quando o profeta Isaías chega a Ezequias e diz: arruma tua casa porque você vai morrer, Ezequias tomou uma atitude, se voltou para a parede, começou a orar e disse ao Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei com integridade e com inteireza de coração. Então ele colocou ali para Deus: eu andei com fidelidade e com integridade, com inteireza de coração. Ele estava dizendo a Deus: os meus caminhos anteriores foram caminhos de justiça, foram caminhos de retidão. Agora, Senhor, o que aconteceu? Porque ele andava dessa forma, Deus acrescentou-lhes mais 15 anos de vida para ele. Deus é assim. Quando eu ando com correção, quando eu ando em honestidade, Ele vira, Ele muda a minha história. E é isso que eu quero trazer para você. Se você andar na verdade, se o teu coração for correto, for íntegro, se você é fiel a Deus, Ele vai mudar a tua história. Quando Salomão ora, ele ainda era pequeno, ele não tinha condições de governar. Ele faz menção ao pai dele, Davi. Lembra-te, Senhor, que o meu pai Davi andou com integridade e inteireza de coração, ou em justiça. Ele fez essa lembrança, Salomão fez essa abordagem, dizendo que Davi era um homem que andou com integridade e com fidelidade, com justiça, que agiu em justiça. Daí ele pediu a governança, o poder de governança que ele precisava para aquele momento, pois ele estava prestes a construir o templo do Senhor. Assim nós também, da mesma forma. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Quantas coisas nós precisamos mudar. Quantas coisas você precisa tomar uma atitude na sua casa, com relação ao seu cônjuge, marido com a esposa e esposa com o marido. Quantas coisas que estão presas ainda que você não conseguiu abrir o seu coração para a sua esposa ou para o seu marido. Quantas coisas você precisa contar aos seus pais, você como filho, abrir o coração para ele. O que dói, o que está pegando. Abra o coração, seja fiel, tenha integridade, correção de caráter. Quantas pessoas que são infiéis na sua empresa, que levam produtos, roubam, passam a mão realmente nos produtos daquela empresa, achando que não vai faltar, essa empresa é muito rica, eu vou levar uns pacotes de papel aqui da impressora para casa, eu vou imprimir umas coisas aqui porque eu não vou usar a minha tinta lá em casa, eu vou usar a tinta da empresa. Quantas pessoas que surrupiam os materiais do chão de fábrica, porque tem muito, vai fazer falta. Isso tem a ver com o seu caráter, com a sua integridade. Como viver uma vida cristã? A Bíblia diz que nós temos que escolher o que é melhor. Deus disse lá a Moisés, capítulo 30 de Deuteronômio: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivas. Mas muitas pessoas estão divididas entre o sim, sim ou o não, não, como diz a palavra aqui em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Não significa que se você disser sim, você é do diabo, ou se disser não, é do diabo, não. É porque as nossas escolhas, o nosso sim, tem que ser um sim na verdade. Um sim, por exemplo, alguém que chega na tua porta e diz: eu preciso de um pedaço de pão e um copo d'água, você pode me dar? Você diz: hoje não tenho, hoje não tem, pode ir embora. E na verdade, você tinha o pão, você tinha o copo d'água para dar para aquela pessoa. Aí outro vem e pede: olha, eu preciso agora que você me empreste 50 reais. E você diz: não, eu não
Tenho. Mas aquele não é um não verdadeiro. Aquele sim é um sim verdadeiro. Então, por isso que a palavra diz aqui, seja, portanto, sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Ou seja, a mentira vem do maligno. Quantas pessoas que vivem uma mentira, uma inverdade, vivem uma falácia, vivem uma falta de caráter, vivem uma falta de ética, vivem um comportamento dúbio, um comportamento dividido, um comportamento que precisa ser corrigido. Quantas pessoas que vivem nisso? Quantas pessoas mesmo que nas suas igrejas têm um comportamento só para se autocompletarem, e quando eles esgotam tudo que aquela igreja tem de bom, então eles vão para uma outra igreja, eles pulam de fato, como naquele ditado, de galho em galho. Por quê? Porque eles vão para aquela igreja até tirar o último suminho daquela igreja e depois abandonam a igreja e vão para outra igreja. Por quê? Porque não são fiéis, não têm integridade. Integridade é uma coisa muito profunda, é um comportamento interior, é algo que te leva a viver uma vida honesta, não uma vida somente com o esposo, com a esposa, não uma vida somente com o pastor, com a pastora, não somente com o patrão e a patroa, mas em todos os sentidos você vive uma vida reta, uma vida íntegra. Você é o que você é, ou você é aquilo que a palavra te transformou. Antes nós éramos do pecado, antes nós éramos do erro, antes nós éramos do descaminho, agora nós somos de Deus. Agora o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou, nos transformou, e agora é sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Então, em que lado você está? Em que lado nós estamos? Agora, pois, temei ao Senhor, diz a palavra de Deus em Josué capítulo 24, 14. Andai com integridade e com fidelidade. Precisamos dessa correção. A palavra é mais dura hoje? É, mas nós precisamos ser honestos, nós precisamos cumprir os nossos contratos, nós precisamos cumprir a nossa palavra. Se você pegou um dinheiro emprestado, vai e pague aquilo que você emprestou. Se você falou, se comprometeu com a palavra com alguém, não tardes em cumprir. Se você fez um voto ao Senhor, a Bíblia diz, se fizerdes voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque senão você é um tolo. Então, faça os votos ao Senhor, faça os contratos, prometa as coisas para alguém ou para Deus, mas não tardes em cumprir, porque é a palavra. Se você quer atrair maldição, como nós falamos em Deuteronômio ali, escolhei a bênção ou a maldição. Qual é o caminho que você quer? Sejais quente ou frio. Antes, quem dera, a palavra de Deus diz, antes quem dera você fizesse uma escolha, porque não és quente nem frio, então você é da coluna do meio, você é aquela coisa que é o bem bolado, o politicamente correto, aquelas coisas todas, e não se define como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos definirmos como homens e mulheres de Deus. É isso. Eu quero orar por você. Pai, abençoa esse teu filho, eu ordeno agora no nome de Jesus que ele venha tomar uma decisão, que o seu caráter seja sim, sim ou não, não, e que o que passa disso não tem o aval do Espírito Santo. Esse teu filho possa andar, como diz 24 e 14 de Josué, com integridade, com fidelidade diante de ti, meu Pai. Assim eu oro e abençoo, meu Pai, que ele possa retirar da sua vida tudo aquilo que está em desacordo com a tua palavra e viver o pleno e viver a vida com Deus. Assim eu ministro no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sair, eu quero te convidar para curtir, para compartilhar, para se inscrever no canal, para ativar as notificações, ok? Assista, repasse esse vídeo para outras pessoas. Acesse a descrição do vídeo abaixo e você vai entrar em um daqueles links para o nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp e também para os nossos cursos que nós fazemos totalmente grátis no Zoom Cloud. Venha e participe conosco. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e fiquem com Deus.